Este é um assunto para o comentário neste último jornal. São os meus convidados. André Coelho Lima é candidato do PSD, CDS-MPT à Câmara Municipal de Guimarães, e Afonso Videira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Valpassos. Muito boa noite, muito bem-vindos a este último jornal. André Coelho Lima, eu vou começar por si. Cortes na saúde, como vimos na reportagem, e o Sindicato da Administração Pública a dizer que não há profissionais a mais. A qualidade do Serviço Nacional de Saúde pode ficar em causa caso estes cortes se verifiquem? Ora bem, muito boa noite. Antes de mais, agradecer a oportunidade que nos dão de estar aqui um pouco a comentar estes temas da atualidade. A pergunta que me faz: eu tenho alguma dificuldade em comentar suposições, e aquilo que eu percebo da notícia é que ela é assente essencialmente em suposições, até porque acabou de ler um comunicado do Ministério da Saúde que no fundo nega aquilo que estamos eventualmente a comentar. Portanto, não há dúvida nenhuma que o momento, ou digamos assim, o momento que passamos e aquilo que pode levar a tomar medidas dessa natureza implica um momento difícil por trás, isso não há dúvida nenhuma, mas também do mesmo modo é preciso não alarmar, não comentar suposições e comentar essencialmente factos. Eu, o único facto que não vi desmentido, ou melhor, a única suposição, e por isso eu considero um facto, é a da redução de 4% com pessoal em centros de saúde, segundo li precisamente no Jornal de Negócios. Exatamente. Ora bem, chegou uma circular às instituições na passada semana que impõe esse corte. O que é que me parece isso? Aquilo que diz o Ministério da Saúde, eu não tenho sequer que repetir aquilo que é dito pelo Ministério da Saúde. O que me parece é que, objetivamente, haverá objetivos orçamentais a cumprir. Ainda não sabemos quais são neste momento, especula-se quais poderão ser. E dentro desses objetivos orçamentais ainda há a concertação no setor a ter que ter lugar. E é depois dessa concertação, ou se quiser imediatamente antes, que se percebe quais são as intenções. Neste momento ainda não. E, portanto, é demasiado cedo, penso eu, e podemos até estar a incorrer em erros, estar a comentar suposições que podem não se converter em factos. Isso é o que me parece mais prudente fazer nesta altura. Em todo o caso, também deixe-me dar-lhe nota, para não parecer que fujo à questão, que não me parece, e é preciso analisar bem as questões, não de uma forma transversal, dizer há cortes no pessoal significa redução de profissionais de saúde, não necessariamente, porque se os cortes, esses tais 4%, estiverem concentrados nos centros de saúde, centros de saúde / unidades de saúde familiar, aquilo que podemos eventualmente estar a discutir, e continuo sempre a carregar no eventual, é, por exemplo, uma discriminação que existe hoje em dia entre os profissionais de saúde que trabalham ambos no Serviço Nacional de Saúde, mas para a unidade de saúde familiar ou para os hospitais, em que aqueles que até são, digamos, os especialistas das várias áreas e que estão nos hospitais, nas principais funções, chamemos-lhe assim, acabam por ter vencimentos muito inferiores àqueles que estão nas unidades de saúde familiar, não nos centros de saúde. E, portanto, se estivermos a falar, porque não sabemos isto hoje, desse ajustamento, até podemos estar a falar de uma retificação e não propriamente de uma redução de pessoal. Portanto, numa altura destas, o alarme é o pior contributo que podemos dar. Sabemos que temos que fazer o cumprimento daquilo que é chamado o programa de ajustamento. Sim. E o ajustamento é exatamente isso, é enquadrar o país naquilo que ele consegue gastar. É exatamente isto. Não sabemos até onde é que isso nos pode levar, o que sabemos é uma coisa: ninguém, no seu perfeito juízo, estaria a tomar medidas duríssimas como estão a ser tomadas por qualquer tipo de prazer. Elas têm que ser tomadas na convicção de que elas sejam aquilo do que o país precisa. É só essa convicção que pode guiar quem as esteja a tomar. E, portanto, vamos acreditar que os dados do último trimestre, que são dados já galvanizadores e positivos, signifiquem que, de facto, o esforço dos portugueses, porque o esforço é dos portugueses, não é de mais ninguém, são os portugueses que têm arcado com, digamos, os erros de governação do passado, que o esforço dos portugueses não tenha sido em vão e esteja, de facto, a trazer algo de bom, algo de positivo para a nossa sociedade. Mas, como tem dito o próprio Ministro da Economia, é preciso prudência na análise desses dados positivos. Afonso Videira, boa noite. Gostava também de o ouvir em relação a este corte na saúde, uma notícia avançada pelo Jornal de Negócios, que diz que os cortes em pessoal podem chegar mesmo aos 15%. Entretanto, um comunicado enviado às redações pelo Ministério da Saúde veio dizer que, neste momento, esta previsão é prematura e também sujeita a correções posteriores.
Olha, isso é um assunto que a mim me toca particularmente, porque eu sou médico de profissão, trabalhei 35 anos no Serviço Nacional de Saúde, fui médico de família durante mais de 35 anos e orgulho-me de ter dado o meu contributo e o meu melhor para um Serviço Nacional de Saúde que é um orgulho deste país e foi uma grande conquista do 25 de Abril. Nós sabemos que a situação do país não é boa e sabemos também que o Estado Social, e quando falo em Estado Social, falo na saúde também, tem sofrido fortes ataques nos últimos 2 anos. Quando estas notícias aparecem, eu sou dos que acreditam que há sempre qualquer coisa por trás. E quando as notícias dizem respeito a um setor como a saúde, nada como os indicadores de saúde para nos dizerem se as coisas vão bem ou vão mal. E eu estou plenamente convencido que Portugal, que em termos de Organização Mundial de Saúde, está classificado como um dos melhores 12 países em termos de índices de mortalidade infantil, esperança média de vida, mortalidade perinatal, índices esses que se devem ao esforço de imensos profissionais que batalharam durante anos e anos no Serviço Nacional de Saúde. Eu estou convencido que nós vamos piorar em todos os índices porque o nosso Serviço Nacional de Saúde, neste momento, está debaixo de um forte ataque. E teme que, como diz o Sindicato da Administração Pública, que depois das eleições autárquicas sejam anunciados novos cortes e cortes ainda mais fortes no setor? Evidentemente que sim. Evidentemente sim. Isso é uma convicção minha. Nós sabemos que há dívidas, que as dívidas devem ser pagas. De qualquer das maneiras, eu julgo que a saúde é um campo onde deve haver muito cuidado. Nós sabemos que este Ministro tem feito um trabalho, de alguma maneira, dentro de todos os Ministros do Governo, é aquele que tem tido melhores classificações a nível do trabalho produzido. De qualquer das maneiras, é preciso muito cuidado com medidas que se tomam, porque estamos a tratar e estamos com a saúde das pessoas e não é bonito brincar-se com a saúde das pessoas. O nosso Serviço Nacional de Saúde deve ser acarinhado por todos e, neste momento, quando se fala em medidas, é sempre desemprego e mais desemprego e pôr pessoas no desemprego. Eu julgo que, quando este Governo tomou posse e que sabia que o Estado tem que gastar menos dinheiro, não é? Eu estou convencido que o Serviço Nacional de Saúde não faz parte das gorduras que eles queriam cortar. O Serviço Nacional de Saúde é fundamental para os portugueses. André Coelho Lima, os gastos públicos com a saúde no orçamento para 2013 já estão abaixo da média da OCDE e até da União Europeia. Há ainda margem para mais cortes neste setor no nosso país? Vamos a ver. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, acarinhar o setor da saúde, como disse agora o Dr. Afonso Videira, é algo que preocupa qualquer agente político com o mínimo de responsabilidade. Aliás, qualquer cidadão. Ninguém quer pôr em causa um setor nevrálgico como a saúde. Mas também ninguém quer pôr em causa um setor nevrálgico como a segurança social. E ninguém quer pôr em causa um setor nevrálgico como a educação, que é o futuro do nosso país. Estes 3 setores valem mais de 2/3 do peso do Estado no nosso país. E a questão é, quem de facto fez um forte ataque ao Serviço Nacional de Saúde, e isso, Sr. se me permite que entre neste debate, vá lá, digamos assim, tenho que lhe dizer, não é porque, repare, eu custa-me um pouco nesta dialética o seguinte, o Sr. disse e eu concordo, as dívidas têm que ser pagas, mas não é neste setor. Então temos que dizer em qual setor, porque quem fez o forte ataque que implica que hoje se tenha que pagar as dívidas, não é quem as está a pagar. É quem as contraiu. E, objetivamente, o nosso país está nesse estado. Felizmente, lentamente, mas a sair. Mas está num estado de incumpridor. E é desse estado que o país tem que sair. É um esforço nacional. E aí nós, ao dizermos as dívidas têm que ser pagas, temos que ter a coragem de dizer então onde. Porque o pagamento das dívidas, num país
como numa família, como numa empresa, que gasta mais do que aquilo que consegue produzir, implica cortar em alguma coisa onde já gasta. E a pergunta que se tem que fazer é onde? Obviamente que este setor não é um setor onde se deva fazer isso, mas também a educação e também a segurança social. Portanto, o que interessa, e respondendo à pergunta que me fez, até hoje, nesses índices da OCDE, Portugal não está a quebrar em termos da qualidade do serviço de saúde prestado. E, de facto, o Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes conquistas de Abril, não há dúvida. E é uma conquista do 25 de Abril e de Portugal. E como conquista que é, ele não está a ser atacado, ele está a ser dimensionado. E, felizmente, até hoje, não se estão a sentir efeitos, digamos assim, na prestação dos cuidados de saúde, que é o que mais nos importa, dos cortes que estamos a ter que suportar. O que significa que se está a conseguir ter, de alguma forma, a capacidade de cumprir com um programa megalómano, em termos daquilo que nos obriga a cortar, a nós enquanto país, e ainda assim a não estar a falhar nos cuidados de saúde ao cidadão. E isso é que de facto nos deve preocupar. Se há margem, que é a pergunta que me faz, eu não lhe sei responder, obviamente. À partida, lá atrás, há 2 anos atrás, não haveria margem para cortar o que foi cortado até hoje. E aparentemente houve porque não se perdeu nos cuidados de saúde. E isso é que é fundamental. Esta dialética tem que ser consequente. As dívidas têm que ser pagas. Então é preciso dizer onde. E se está a conseguir fazer esse pagamento sem se cortar nos cuidados de saúde, neste caso que é o setor que estamos a falar, isso é de facto importante e isso tem que ser relevado. Se não na saúde, onde é que se pode cortar? Olha, nas fundações, menos betão, menos autoestradas, menos mordomias na classe política. Tanta coisa, não é? Aumento da produtividade, não é? Apostar na economia, renegociar a dívida, tanta coisa que pode ser feita. Nós sabemos que não houve nenhum governo, do 25 de Abril até agora, que provavelmente não tivesse gasto mais que aquilo que podia. Estamos numa situação difícil, mas não podemos pôr em causa serviços que são fundamentais para as populações. Muito bem. Vocês, é bonito, ou 15% ou 4% de cortes na saúde, são números, mas quando chegamos ao concreto, quando as pessoas têm doenças malignas e têm listas de espera, quando as pessoas têm operações para fazer e não conseguem realizá-las, quando vão a um serviço de urgência e estão 9 e 10 horas para ser atendidos, não é? Vão perguntar a essas pessoas se acham que devem cortar pessoal na saúde. O Sr. vai me permitir só, muito brevemente, que lhe diga o seguinte, muito rapidamente. O Sr. estou a falar de uma área em que o Sr. é um especialista e eu não sou, porque é médico e serviu o Serviço Nacional de Saúde durante 35 anos, como nos disse. Sabe bem que 4% em serviço de pessoal, que é o que estamos a discutir, é, digamos, a notícia, não significa tudo isso que acabou de dizer. Não significa necessariamente isso. Isso é procurar, digamos, assustar com os dados. E sabe também o Sr. muito melhor do que todos nós, que hoje em dia um médico numa unidade de saúde familiar, digamos, pessoal médico ou pessoal de enfermagem, pode ter vencimentos por força do contrato que foi feito há cerca de 5 ou 6 anos atrás, que chegam a 4 vezes mais dos médicos dos hospitais. Às tantas, num acerto aqui, se consegue, sem perder profissionais, e isto é que é importante, sem perder profissionais, pouparem dessem à mesma. Uma segunda nota que eu queria dar, e até especialmente por estar perante um médico. Acho que um debate que também nos interessava aqui fazer, sobretudo num canal como este, e que é um debate que importa à nossa região, é perceber como é que nós continuamos, nós região Norte, nós aquilo que está no domínio da ARS Norte, a ser fortemente discriminados por este governo como pelos anteriores, mas continuamos a sê-lo. E neste momento nós temos cerca de mais 20.600 utentes, por exemplo, que a ARS de Lisboa e Val do Tejo, e temos menos 22% da afetação de recursos, quando neste momento a região Norte é aquela que mais médicos forma do país, ou seja, está a gastar e a investir naqueles que no fundo acabam por, e ainda bem, emprestar a sua ciência a outros locais. E onde é que está, digamos, o mérito nas transferências para a nossa região, que está, neste caso, objetivamente, a ter maior fiabilidade gestionária, porque com menos está a conseguir fazer mais. E esta batalha, e essa penso que nos une, também devia ser um tema a trazermos aqui para cima da mesa. Bem, vamos avançar.